Olá, muito bom dia para você que está ligado aqui na Bola Rádio Worship. Eu sou Janaína de Oliveira Palmeirense e este é o Talk News. Hoje, segunda-feira, estamos nós conectados com vocês aqui para mais um programa abençoado, onde durante esta semana nós vamos trazer o tema Janeiro Branco, falando sobre dicas, né? Falando sobre informações, trazendo informações sobre saúde mental. Já, o Leandro estará conosco aqui. Opa, tá entrando uma voz a mais aqui. Já, o psicólogo Leandro Teixeira estará conosco para o super bate-papo, mas antes, deixa eu te avisar. Você pode participar conosco interagindo através das nossas redes sociais, o WhatsApp da Bola Rádio 119 47 12 9191, tem o chat do YouTube também. Entre aqui, coloque a sua informação, sua pergunta, interaja com o nosso convidado. Estamos conectados com vocês também através das nossas redes sociais, o Instagram, que é o @Bola Rádio Oficial, e o meu pessoal é o Janaína de Oliveira Palmeirense. Vá lá, siga os nossos perfis e acione as notificações. Para você que está nos assistindo pelo YouTube e ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, acione as notificações para que você receba os avisos dos programas da Bola Rádio, que acontecem sempre das segundas às sextas-feiras, às 11 e às 15 horas. E olha, são 40 programas por mês disponíveis para que você assista, escolha ali qual tem mais a ver com você, depois pegue este programa, compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. Bom, sem perder tempo, deixa eu chamar o nosso convidado de hoje, que é um querido nosso aqui da Bola Rádio, já nos abençoou muito aqui na programação. Bom dia, Leandro Teixeira, Oficina da Bom Identidade. dia. Tudo bem, Bom Leandro? dia, Jana. Tudo bem, e vocês? Tudo bem, Bem, graças a Deus, tudo em paz. graças a Deus. Feliz de conseguir um horário na sua agenda hoje, viu? Pô, né, Jana? Correria, né? Mas que bom que Deus nos preparou esse momento aí pra gente refletir um pouquinho sobre a nossa saúde emocional. Um prazer estar aqui com você, viu? Amém. Leandro, vamos começar aí o nosso programa falando sobre o tema central, né? O que nos envolve aí durante esta semana é o Janeiro Branco, né? Conta um pouquinho para nós o que é o Janeiro Branco, e a gente entra dentro do tema que você vai trazer para nós dentro do Janeiro Branco. Ah, legal, Jana. Bom, uma data, né, que foi escolhida aí para ser uma referência, né, de saúde mental. Desde 2014, essa data ela foi escolhida, e justamente nesse período de janeiro, que é um período muito propício, né, onde as pessoas elas estão num processo de ressignificação, nessa mudança de ciclo, né, do ano que se passou para esse ano que está vindo. Então as pessoas tendem a estar mais reflexivas, tendem a buscar novos recursos, novos conhecimentos, traçar novas metas. Então, é um período muito propício para que, sim, a gente, antes de pensar em todas as conquistas que nós queremos, né, para o nosso ano seguinte, pensar um pouco nessa saúde mental. Esse ano, particularmente, né, toda a campanha gira em torno de buscar equilíbrio. Né? Então, é muito importante a gente prestar atenção em algo que, na verdade, só é visto em última instância, que é a nossa saúde mental. Então, esse aí é o Janeiro Branco. Leandro, e dentro desse tema, nós vamos falar sobre provocações para uma vida com saúde mental. Nos conte mais aí, por favor. Eu falo provocações porque eu gostaria de fugir um pouco de algumas informações que eu imagino até que sejam tanto quanto óbvia. Você já viu aquele comentário, Jana, de que psicólogo, advogado e nutricionista todo mundo tem um pouco? Então, Verdade. as pessoas sabem dar muitos conselhos e muitas opiniões. Então, provavelmente, se eu perguntar para algumas pessoas sobre saúde mental, sobre bem-estar, sobre saúde emocional, sobre algumas coisas que poderiam ser feitas, eu tenho certeza que alguns itens, padrões já surgiriam, como que, por exemplo, ter uma boa noite de sono adequada, uma boa alimentação, exercício, hobbies, leitura, devocional, relações saudáveis. Então, de alguma forma, em alguma conversa, essas instruções sairiam. A questão é que se só essas informações fossem suficientes, nós não teríamos tantos problemas de saúde mental, porque a ideia não é saber o que a gente tem que fazer, porque acho que a gente até sabe, né, Jana? O difícil é a gente fazer. Então, por isso que eu queria hoje, nesse bate-papo com vocês, ir para além um pouco dessas simples informações do que se fazer e tentar, de alguma forma, ampliar a nossa consciência da importância, né, da saúde mental e por que ela precisa, por que nós precisamos muito prestar atenção nela. Amém, amém. Olha, então quem quiser participar conosco, o nosso chat do YouTube está aberto, tá? Só entra aqui, colocar sua pergunta e interagir aqui com o nosso convidado.
Leandro, o que você falou foi perfeito, assim, nós temos muita teoria, né, mas a prática, né, quantas coisas, assim, eu já sabia que eu deveria ter feito e não fiz. Era expert, né, no negócio ali de falar, mas não tomava atitude, né, e o que me chamou a atenção nessa questão do Janeiro Branco, eu nunca tinha prestado atenção, na verdade, nessa data. Nunca tinha, eu acho que eu dei muito foco pro Setembro Amarelo, que fala sobre suicídio, né? Mas eu Sim. nunca tinha prestado atenção no Janeiro Branco. E a ideia, ela é sensacional. Porque realmente nós pensamos em tudo, né? Ah, vou perder peso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas nós não paramos para falar. Preciso de uma higiene mental. Preciso organizar minha mente, preciso cuidar da minha cabeça, né? E muitos de Uhum. nós já passamos até do limite das nossas mentes, nós não ainda prestamos atenção nisso. Estamos doentes, né? Sim, sim. Acho que até a expressão saúde, né, que antecede a ideia do mental aqui, saúde Uhum. mental, o saúde para nós é algo já conhecido, algo palpável. Acho que a gente tem uma boa perspectiva do que é o físico, até mesmo porque isso é palpável, isso aparece no corpo, a gente sente os sintomas no corpo. Se a Uhum. gente for no médico e ele pedir o exame, ele consegue identificar as alterações que tem no nosso corpo, porque ele tem uma referência, já. Ele sabe o que é um bom funcionamento de um órgão. Ele sabe qual é um bom funcionamento de um corpo. Então, quando ele pede exames, ele percebe as alterações, ele só as identifica porque ele tem a referência do que é o correto, da É. forma do bom funcionamento. Agora, como que se faz exame de tristeza? Como que se faz exame de estresse? Como se faz exame de frustração? Como que aparece em exames de imagem, né, que nós estamos mega angustiados? Isso não necessariamente aparece em exame. Então, Exato. muitas vezes, a gente só vai prestar atenção quando aquilo aparece no corpo. Só que É. mesmo quando aparece no corpo, a gente tem dificuldade de entender que isso é advindo da mente, advindo das nossas emoções. Normalmente, a gente vai procurar um médico porque a gente acha que é uma questão do corpo. Então, a gente ampliar ou conectar esse termo saúde para além do corpo, mas apenas pelo conceito de buscar o bom funcionamento, eu acho Sim. que é uma consciência que a gente precisa ampliar. Uau! Verdade. Às vezes o corpo tá avisando, né? A cabeça tá falando, ei, aí o corpo, né? Quantos de nós damos entrada no hospital? Ai, eu tô infartando, socorro, né? E na verdade nós estamos às vezes tendo uma crise de ansiedade, né? A mente tá ali tão cansada, tão doente, né, Leandro, que o coração, o corpo tá ali pedindo, pelo amor de Deus, para um pouco, né? Cuida daqui porque tá refletindo aqui, né? Sim, E o quanto isso tem ocasionado pessoas que elas, inclusive, são totalmente retiradas até do mercado de trabalho, não conseguem mais sim, trabalhar, né? sim. É o famoso burnout. Amém. Fica à vontade, Helena, vai falando aí. Tô aqui para te ouvir. Bom, então acho que é importante então a gente seguir essa linha de raciocínio, Jana, da gente pensar e ampliar esse conceito de saúde, já que não necessariamente isso é perceptível, né, em exames, mas o corpo ele só vai ser uma sintomática uma vez que muito provavelmente eu já ultrapassei os limites do meu bem-estar mental. Só que eu falei que para o médico ele identificar, né, uma anomalia, identificar ou ter um diagnóstico de que alguma coisa não está funcionando bem no corpo, ele tem que ter uma referência. Quando a gente abre os nossos exames lá, o hemograma, que todo mundo abre os exames, né, para tentar identificar o que está acontecendo antes de levar para o médico. Joga no Google, né? Aí a gente manda no Google. E normalmente tem o resultado e tem a referência de comparação. Isso. E aí é importante a gente pensar qual é a nossa referência? Quando a gente pensa em saúde mental, qual referência eu vou usar para saber que eu estou com uma saúde mental adequada? Qual o nível de comparação? Entendeu? O que eu vou usar como referência para eu entender se tem algum tipo de desrespeito a limites na minha forma de ser e funcionar? Verdade. Hoje nós estamos dentro de uma era de muitas informações e por isso que eu falei no começo que a ideia não é só dar informação, porque de informação a nossa cabeça está sobrecarregada. Nossa, Não lotada. é falta de informação o problema das pessoas. A gente tem informação e tem informação em excesso, né? As mídias sociais, elas estão aí e todos os dias que a gente acessa as mídias sociais,
Sempre haverá alguém tentando nos mostrar qual é a referência de um padrão de ser e funcionar. Eu provoco e digo que muitas pessoas estão tentando ser apóstolo Paulo, só que sem a principal parte, a parte do Cristo. Porque quando o apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele tinha tamanha convicção de que ele estava vivendo de acordo com aquilo que Cristo havia ensinado. Sim. Então tem muita gente que está fazendo isso, ele se aparece como uma referência, tentando nos mostrar todos os dias como deve ser a forma adequada de viver, só que não necessariamente a referência é Cristo. Necessariamente a referência é ele mesmo, é um prazer, é um bem-estar, é um lugar de conquista, é um lugar de status. Então, as pessoas estão correndo atrás de referenciais muito, muito, muito perigosos. Então, é um grande perigo eu falar de saúde mental sem antes estabelecer um referencial, já. Entendi. Senão eu posso falar de motivações. Aí tem pessoas que podem até, nossa, que legal isso, mas isso não gera resultado. Tá. Isso gera impacto. Né? Pessoas que vivem aqueles treinamentos de final de semana, aquelas imersões em coachings, e aqui eu não estou falando mal, entendeu? Porque tem ótimos profissionais aí, mas normalmente essas imersões, elas trazem, né, todo um mergulho de endorfina, hormônios, aquela sensação de prazer, só que vai passando uma semana, 2 semanas, aquilo não perdura, porque são informações que impactam, mas que não necessariamente se estabelece um padrão de referencial que faça com que a minha consciência mude. Sim. Eu falo, peraí, eu olho para o meu referencial e olho para quem eu sou e como eu estou, a todo momento eu terei um autodiagnóstico, o quanto que eu preciso melhorar para se chegar nesse referencial. Olha. E tem uma coisa, Jana, que uma das lógicas que o mundo nos oferece, que para mim é muito perigoso, é que o mundo, e eu falo sistema, né, essa lógica de Sim. sistema, é que eles geram necessidade para vender oportunidade. Entendeu? Então, o mundo ele gera necessidade para vender oportunidade, e essa é a estratégia desde Adão e Eva. É a mesma estratégia que Satanás usou com Adão e Eva, onde Adão e Eva estavam plenos com Deus, não havia necessidade de nada, mas de alguma forma foram provocados a entenderem que Deus estava retendo deles conhecimento, poder, e que uma vez que eles comessem do fruto, eles seriam conhecedores do bem e do mal, e eles seriam como Deus. Ele gera justamente no coração do ser humano uma necessidade aonde não havia necessidade. Entendeu? Então, todos os dias, sem a gente perceber, nós estamos correndo atrás de necessidades que o próprio mundo gerou em nós. Então, o mesmo mundo que cria uma data para falar, olha, vamos pensar num janeiro branco, vamos pensar sobre a saúde mental, é o mesmo sistema que nos adoece. Eu gero em você a sede te vendo a água, né? Exatamente. Exatamente. E a gente vai mergulhar nessas compras, porque, de alguma forma, incutiu na nossa mente isso. Então, tem algumas desconstruções que a gente precisa ter coragem de transformar na nossa cabeça, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, Jana, que a gente tem que não se conformar com o mundo. Certo. E aí, quando a gente fala de não se conformar, é não estar dentro de uma forma. E o mundo tem uma forma de funcionar. Ele tem um padrão de existência, ele tem um padrão de condicionar as pessoas. Deus ele está pedindo para que a gente não se conforme com esse sistema. Certo. Mas que a gente tem que trabalhar para que a nossa mente seja renovada, para que aí sim a gente experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, inclusive algo que não cabe dentro de uma forma porque é algo insondável. Certo. Então existe uma plenitude de Deus em nós, né? Existe uma noção de que o que é necessário para a vida já está aqui, mas não pela lógica do mundo, porque pela lógica do mundo você sempre está em falta, você sempre está precisando buscar alguma coisa. Se você chega aqui, você precisa alcançar um outro nível, entendeu? Como frases conhecidas, quando você não alcança a meta e você alcança a meta, você dobra a meta. Coisas por aí, entendeu? A gente A excelência, né, Leandro?
Porque eu estava até conversando esses dias com algumas amigas do que o mau uso da palavra excelência, né? Principalmente nós que fazemos parte da igreja, por exemplo, da Igreja de Cristo, o uso da palavra excelência é muito comum, né? Então faça com excelência. Ora, você deve ser excelente. Mas a régua de medição de excelência, ela é a minha, ela é do meu colega ou ela é do próprio Cristo, né? Sim, sim, sim. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa justamente sobre isso, e ela, não, eu tento fazer o máximo das coisas com excelência e tal, que não sei o quê. Eu falei, mas o que é excelência para você? Entendeu? Porque, na verdade, eu vejo você tão buscando, né, um nível de perfeccionismo que não necessariamente tem a ver com excelência. Eu acho que a excelência tem muito mais a ver a gente fazer o melhor que a gente pode do que necessariamente a gente estar nesse lugar de uma busca de perfeição. Isso mesmo. Entendeu? Então, quando a gente lê o Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta, isso só é possível dentro de uma mente que não está se conformando com o mundo, não está funcionando pela forma e pela métrica do mundo. Então, eu não poderia vir aqui falar sobre saúde mental sem antes fazer com que a gente entenda a distinção. Essa distinção dessa ambivalência em que nós habita. Como o apóstolo Paulo diz, olha, o que eu quero fazer, isso eu faço, o que eu não quero fazer, isso eu não... o que eu não quero fazer, isso eu faço, se faço o que não quero, já não sei quem o faz, mas o pecado que habita em mim. No final ele diz, olha, com o meu corpo eu sou escravo do pecado, mas que com a minha mente eu sou escravo da lei de Deus. Existem duas leis habitando dentro de mim. Então, eu tenho um nível de consciência que ele pode estar muito mais mergulhado pela consciência e pela mentalidade, que são as lógicas que o mundo oferece, que tem a ver com essas questões que você falou, essa busca de excelência, resultado, status, beleza, enfim, a gente pode pensar em várias métricas que o mundo vai oferecendo para você se sentir adequado ou não. Esses são os referenciais de sucesso para o mundo. Entendeu? Só que nós temos um outro nível de mentalidade que não tem a ver com esse tipo de sucesso. Na verdade, tem a ver com sacrifício, tem a ver com entrega, tem a ver com aquele que quiser seguir a Cristo, tem que negar a si mesmo. Certo. Inclusive, a gente só vai ter essa amplitude de consciência mental quando de fato a gente negar a nós mesmos. Aí eu vou ter um referencial sadio. Um referencial sadio para que eu possa pensar em como fazer manutenção dessa saúde mental. Porque aí, na hora que eu for fazer uma dieta ou uma educação alimentar, seja lá qual nome que as pessoas vão dar, porque até isso elas estão brigando hoje, né? Ah, você está fazendo dieta? Dieta não. Estou fazendo... Estou na reeducação alimentar. Estou na reeducação alimentar. Por quê? Porque ele não quer ser confrontado e ele quer, de forma alguma, achar que ele vai abrir mão disso. Entendeu? Meu Deus, verdade! Só que muitas vezes isso aqui é algo que está numa consciência muito superficial e que basta viver algum tipo de angústias na vida e que daqui a pouco aquilo deixa de ser prioridade, porque aquilo não está dentro de uma clareza de consciência. Aquilo que acontece fora de nós é apenas reflexo do que acontece dentro de nós. Isso mesmo. Entendeu? Então não adianta nada eu ficar correndo atrás de métricas visíveis e palpáveis ao outro sem eu entender a dimensão daquilo que está aqui dentro de nós. Isso mesmo. Ok? Então, para a gente pensar, Jana, em saúde mental, a gente ajusta essa perspectiva primeiro. Qual é a referência que a gente vai usar? A referência ela é Cristo, a referência ela é os gurus, né, das mídias sociais. Super poderosos, né? São super poderosos. Que até falam de Deus, mas que, de alguma forma, o jogo de imagens, o jogo de gatilhos mentais, a todo momento estão mostrando aqui. Eu estou falando de Deus, mas o pano de fundo aqui é sucesso. Tem todo isso, um cenário, né? Tem todo um cenário, uma música, um estilo de se vestir, uma linguagem que mostra que mesmo, tá vendo? Você é cristão, mas você não pode aceitar a escassez e tudo mais. E sim, até em certo momento eu preciso entender que eu sou filho de um Deus que é dono do ouro e da prata, mas a ideia é, se eu não tenho a perspectiva sadia de saúde mental, tudo aquilo que eu busco é para fazer e trazer preenchimento para esse bem-estar. E aí, sem eu perceber, eu transformo essa busca num Deus. Bezerrinho de ouro, né? Exatamente. Então, a academia pode ser um Deus, os relacionamentos amorosos podem ser deuses,
E é insaciável, né? Porque depois que nós percebemos que aquilo não foi preenchido, eu vou atrás de outra coisa. E eu vou atrás de outra coisa. E eu sempre estou buscando o prazer, a saciedade de algo que está faltando, né? Exatamente. E é fácil de se confundir, Jana, porque tudo isso é lícito. Buscar essas coisas são lícitas. A única questão é que se ela se transforma num fim em si mesmo, entendeu? Nós transformamos isso em Deus. Como você falou no começo, né? A gente tende a se negligenciar, a gente tende a não olhar para nós. Então, até para algumas mães que falam, meu filho é tudo, eu falo, até o seu filho é um Deus. Porque você se abandona, você se desrespeita em prol de um amor que é lícito. Isso mesmo. Entendeu? Mas que para tudo tem o seu lugar. Inclusive, você só pode ser uma boa mãe se antes você se respeitar. Senão você ensina de forma sem limite o que é o cuidado e como gerar autonomia nesse filho. Então, a questão não é as coisas que eu busco, é por que eu busco essas coisas. Qual é o lugar delas na minha vida? Agora, se eu tenho consciência, né, dessa mentalidade, desse referencial que é Cristo, primeiro eu já entendo que em Cristo eu já tenho tudo que é necessário. Entendeu? Isso não quer dizer que eu não preciso de algumas coisas, mas quer dizer que em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, já encontrei o segredo do contentamento. A partir disso, tudo que eu busco não é para preencher o meu coração, é apenas para o meu bem-estar. É apenas para dar sentido, né, a essa existência que Deus me deu, entendeu? É para eu fazer jus a tudo isso que Deus construiu para que eu possa viver bem. Mas, em última instância, isso não determina, né, quem eu sou e como eu funciono. É apenas algo integrante a esse bem-estar da vida. Então, muda tudo. Isso aqui eu estou falando só em termos de introdução, hein, Jana? Tá fazendo sentido? A ideia de que ou estabeleço primeiro um referencial, entendeu? E para mim, Jana, a gente atende, né? Você sabe, sou psicólogo, atendo todos os dias. É difícil da gente entender algumas buscas sem a gente entender referenciais. Então, por exemplo, excelência, né? As pessoas falam, excelência. Aí eu preciso perguntar, o que você está querendo dizer quando você fala de excelência? Porque as pessoas falam como se já fosse óbvio a compreensão. É verdade, como se fosse óbvio. É isso mesmo. Entendeu? Essa semana foi um dia difícil. Aí o que quer dizer difícil para você? Porque parece óbvio, entendeu? Essa semana eu surtei. Aí eu penso, se eu pensar em surto a partir daquilo que é teórico na psicologia, é algo muito grave. Então, assim, me fala o que é surto para você. Então, a todo momento, eu tenho que ir perguntando para as pessoas aquilo que elas vão identificando na vida delas, qual é o referencial? Qual que é o padrão? Para que, a partir do momento que você identifica isso, fala, agora a gente pode tentar entrar nas provocações, tá? Então, partindo agora, beleza, já entendi o referencial. Então, agora vamos pensar, qual é a perspectiva para a gente entender se a nossa saúde mental ela está adequada ou não. Então, acho que tem duas coisas que eu costumo citar, quem me acompanha no meu canal Oficina de Identidade, tanto no YouTube quanto no Instagram, né? Eu sempre falo sobre esses dois aspectos. Então, o primeiro é, Jana, a gente precisa entender, nós somos seres integrais. Certo. Isso aqui também parece óbvio, mas não é nada óbvio. Entendeu? Eu não estou dizendo aqui, né, que... É porque quando a gente fala de somos um ser integral, aí a gente pode esbarrar em alguns princípios teológicos, né? Então, quando a gente fala, eu sou um ser que é corpo, alma e espírito, aí tem aquelas coisas de tricotomia, dicotomia, mas não é nada disso que eu estou querendo dizer. Tá? É que eu entendo que, muitas vezes, a gente até faz divisões apenas para uma forma didática, para que a gente possa se estudar e entender. Só que o ser humano, ele não é esse ser cindido. O ser humano é um ser integral. E eu só consigo entender saúde emocional quando eu olho para esse ser integral. Eu falei, eu preciso de um referencial. O médico só identifica que existe alguma anomalia porque ele tem um referencial do bom funcionamento. Sim. Então, quando a gente olha para a saúde mental, ao mesmo tempo, eu estou olhando para o meu corpo e estou olhando para o meu espírito. Não dá para cindir. Não dá para olhar de uma forma fragmentada. Eles não andam separados, né? Eles, na verdade, os três são um.
né? É Sim, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um, né? exatamente. Né? Essa é a essência da criação de Deus em nós. Então, eu sou um ser integral. Se eu sou um ser integral, logo eu entendo que se o meu corpo não está bem, a minha alma não estará bem, o meu espírito não estará bem. Se a minha alma, se a minha mente não estiver bem, ela vai afetar o meu corpo e ela também vai afetar o meu espírito. É isso Se eu mesmo. não estiver bem espiritualmente, vai afetar a minha alma É. e, consequentemente, vai afetar o meu corpo, porque eu sou um ser integral. Então, muitas vezes, eu olho para mim mesmo, só que de forma fragmentada. Ou eu olho só para o corpo, ou tem gente que só olha para a espiritualidade. Entendeu? Ele, em termos de agenda, em termos de participar das atividades das igrejas, em termos de orar, em termos de devocional, em termos de leitura da. Nossa, é uma pessoa mega, sabe, dedicada, mas negligencia o corpo, negligencia a alma, negligencia as emoções. E você fala, mas peraí, a conta não está fechando. É isso Eu sei mesmo. que dizer isso para um público que, em suma, é cristão, não é fácil, já. Não, tá falando comigo, inclusive, porque eu tenho tomado essa consciência, né, nos últimos tempos, porque eu sou muito ativa, tenho muitas atividades, faço várias coisas, mas deixei de lado algumas outras coisas e eu nem percebi, né? Sim. No confronto foi que eu percebi, opa, peraí, não dá para andar separado, né? Mas nós temos essa tendência, né, Leandro, de quando você falava, eu estava pensando aqui, será que também a gente fala assim, eu não quero mexer com isso? Então eu prefiro ficar só com essa parte que agora eu domino, tá mais fácil, né? Sim. Então, porque nós temos essa tendência para ir para a zona de conforto, né? Então eu não quero mexer nessa parte aqui, então vou fingir que tá tudo bem, vou isolar aqui, né? Sim, Fecho a porta do quartinho, né? E aí com essa daqui tá tudo bem, né? exatamente. Então tem isso, não Tem, tem? Dentro tem. desse contexto que você está contando aqui para nós, né? Tem esses mecanismos de defesas, mas muitas vezes também, Jana, tem a ver com uma não consciência, porque muitas vezes nós somos muito mais estimulados para um nível de consciência e muitas vezes a gente não alcança essa visão integral. Sabe, quando o mundo fala não se conforme, gente, isso aqui é tão sério, porque a ideia de se olhar para uma forma e se enxergar a partir dessa forma, a gente limita. A gente limita Deus, sabe? A gente limita a existência, a gente limita a vida, entendeu? Então, muitas pessoas, elas vivem por aquilo que elas foram alimentadas na consciência, ou seja, é só aquilo que elas conseguem enxergar. Então, eu preciso ampliar a consciência. E para ampliar a consciência, eu preciso entender, eu sou um ser integral. Jana, eu recebo muita gente que é cristã e que é nítido que ela está adoecendo na sua saúde mental. O nível de estresse, sabe? O nível de ansiedade muito alto. E isso está afetando o corpo. Só que muitas pessoas, elas querem só orar e acreditar que Deus vai curar. E aí você fala, pô, mas você não acredita na cura? Gente, como eu acredito na cura? Eu acredito em Deus, e para Deus não há impossíveis. Para tudo é possível ao que crê. A grande questão é que Deus criou em nós um princípio de responsabilidade pela vida. Ele criou o mundo e ele fala: olha, vamos lá, multipliquem, governem, sujeitem a criação. Ele nos trouxe um princípio de responsabilidade para dar conta da criação. E, óbvio, quando eu olho para mim de forma integral e identifico alguma anomalia, eu preciso entender até onde existem recursos para que, enquanto ser responsável, eu cuide. Porque eu só vou acionar um milagre quando aquilo me fugir ao controle, quando aquilo não tiver mais com a minha responsabilidade. Então, você está Entendeu? falando de chamar a responsabilidade, né? E sair desse lugar também de, Deus vai fazer tudo, eu não vou fazer nada. Né? Deixa que eu faça outras coisas. E é chamar para essa autorresponsabilidade, é isso, Leandro? Também se encaixa? Exatamente. Exatamente. Essa perspectiva de autorresponsabilidade, para mim, esse é um dos princípios morais que, quando a gente amplia a consciência, muita coisa muda. Isso não quer dizer que a gente, uma vez que a gente alcance isso, a gente alcançou o lugar da perfeição, não é. Você falou, olha, eu estou aprendendo a lidar com isso. E, Jana, não é porque eu estou falando aqui que eu estou no lugar de quem já alcançou isso. Sim, Né? sim. Principalmente pós essa pandemia, eu só trabalhei aqui sentado, só trabalhando online. Nossa, eu ganhei bastante peso. Eu olho para mim e falo, estou bem gordinho. Só que quando você vai entendendo isso, você fala, olha, você está se desrespeitando.
Você olha para a sua imagem corporal e você fala, opa, peraí. Então, agora existe um botão, um alerta, né, Leandro? Essa integralidade, essa consciência traz olha, você é um ser integral e tem alguma coisa que não está meio fora, que está refletindo aqui, né? Exatamente. E aí a gente vai buscar tentar lidar com isso da melhor forma possível, entendeu? Mas eu não vou ficar terceirizando para Deus aquilo que é de minha responsabilidade, porque Deus me fez um ser inteligente, me fez um ser com recursos. Então, tem gente que busca a perspectiva da cura, entendeu? E se ausenta do princípio da responsabilidade. Deus vai curar, enquanto isso o corpo está se deteriorando. Deus vai curar, enquanto isso o nível de ansiedade está ultrapassando os limites, né? Eu falo ultrapassando os limites porque em menor e maior grau todo mundo é um pouco ansioso. Sim. Entendeu? Então eu vou negligenciando porque eu estou buscando a cura. Eu estou buscando a cura. E eu acredito que Deus muda a história, Deus muda a consciência, Deus transforma. Mas, gente, enquanto Deus não fizer aquilo que eu acho ou que eu peço para que Ele faça, eu vou fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito. Meu Deus. Essa é a minha consciência. Entendeu? Então, eu não vou ficar aqui num nível de espera passivo, entendeu? Eu vou para um nível de espera ativo. Deus, eu creio em Ti, espero de Ti a cura, mas eu vou tentar olhar para isso, porque como eu aprendi que eu sou um ser integral, e para eu ter saúde mental, não adianta eu olhar só para uma parte, eu preciso fazer um check-up, e o check-up demanda eu olhar para a forma como eu estou lidando com a minha espiritualidade, a forma como eu estou lidando com o meu corpo, e a forma como eu estou lidando com as minhas emoções e com a minha alma. Não faz sentido você dizer e se perceber alguém que investe muito na sua espiritualidade, e isso não se reflete no bem-estar físico e emocional. A conta não fecha. Não fecha. Tem gente que é mega espiritual, mas é mega chato. Tem gente que é mega espiritual, mas é mega irresponsável. Tem gente que vive dentro das maiores, né, liturgias de um culto, entendeu? Mas é super negligente. A conta não fecha. Porque uma consciência de espiritualidade vai te trazer amplitude de visão. Espiritualidade te faz ter uma amplitude de consciência. E aí uma verdadeira espiritualidade, ela tem que impactar na nossa vida cotidiana. Ela tem que nos trazer o caráter de Cristo. Ela tem que nos fazer entender quem nós somos. E aí nós vamos para o segundo item, Jana, que eu falei que eram 2. Essa coisa do ser um ser integral. Né? Todo mundo que chega no consultório, eu falo, olha, a gente tem que se olhar de forma integral. Antes da gente pensar em qual caminho a gente vai seguir, vamos olhar para cada uma dessas coisas. Então, enquanto eu percebo que o corpo está inadequado, não vai adiantar nada mexer em algumas coisas. Então, bora para o médico. Bora lidar com medicação. Ah, não gosto, vou ficar viciado. Aí tem todo um trabalho de amplitude de consciência, de entender qual é o efeito, até onde aquilo pode ir, para que minimamente a pessoa tenha uma funcionalidade na vida, para que ela tenha um mínimo de estabilidade para pensar na saúde mental. Enfim, lidamos com isso, aí a gente tem que lidar com segunda informação, não menos importante, para mim uma das mais importantes. Para eu lidar com saúde mental, eu preciso ter noção de identidade. Novamente, referência. Saúde mental, eu preciso ter uma noção de identidade. Eu sou filho de Deus. Essa é a minha verdadeira identidade. Eu sei que eu cresci dentro de uma estrutura histórica e familiar, que me deu uma percepção, no meu caso, de que eu sou filho do senhor João e da dona Maria. Muita coisa do que há em mim tem a ver com o senhor João e com a dona Maria, inclusive ser carequinha, porque meu pai é careca, meu avô é careca, minha família é careca, então eu tenho aqui esses DNAs que me marcam. Só que uma vez que eu entendo quem eu sou em Deus, eu sei que ele me escolheu nele antes da fundação do mundo. Eu sei que eu vim da eternidade, sei que os valores que me regem, né, estão para cima desses valores que eu herdei dentro dessa estrutura humana. O DNA que me rege, ele está para cima desse DNA humano. Existe um DNA espiritual que me rege. Certo. Tem uma frase do pastor Paulo Borges que eu gosto muito, que ele fala, eu não sou um ser humano tentando dar conta de vida espiritual. Eu sou um ser espiritual tentando dar conta de vida humana. É o contrário. Porque o meu DNA é espiritual. Então, uma vez que eu entendo identidade, eu vou ter percepção de origem e percepção de valor. Isso tudo é consciência ampla. Se eu sei que eu sou filho apenas do meu processo histórico, então em mim vai ter os impactos de uma autoestima baixa,
rejeição, medos, inseguranças e todas as traumas e insuficiências que cada história proporciona, Jana. Sim, sim. Aí a gente vive por isso. E aí, se você simplesmente dá a informação, Jana, para essas pessoas que apenas vivem com a mentalidade do mundo, olha, você tem que fazer isso para ter saúde mental. Olha, isso aqui, eu vou te dar os 10 passos. Se você só dá as informações, em algum momento, essas debilidades da história de vida da pessoa vai fazer ela se boicotar. Ela não vai fazer simplesmente o que ela tem que fazer, porque vai ter vozes interiores boicotando ela. Tá. Entendeu? Por vários motivos que é muito difícil a gente exemplificar no sentido de cada pessoa é um, cada indivíduo é um. Sim. Entendeu? Você vai voltar a estaca zero, né? Você vai quebrar aquilo ali que você está fazendo. Porque o que acontece, Leandro, eu entendo assim que durante as nossas vidas nós vamos recebendo óculos, né? Então a gente tem aquele óculos que é colocado em nós quando nós somos bebês, as pessoas vão colocando, nossos pais, né? Quem está cuidando de nós, o colégio, as referências ali, aí vão colocando óculos sobre óculos, né? Aí tem aqueles óculos que nós mesmos vamos lá e colocamos em nós, aí a gente vai criando, quando percebe, é uma visão totalmente distorcida, né? Sim. De tudo, né? E aí, volta lá naquele primeiro ponto que você trouxe, que é a questão da referência, né? Então, aí, qual que é a minha referência? Eu não sei, porque eu tô com tantas visões aqui, tá tão distorcido, tem tanta informação, que eu não sei nem para onde ir. Aí entra essa questão do boicote, que você tá falando, né? Porque que nem, por exemplo, eu sou adotada, eu não tenho uma referência de características de DNA da minha família, do meu pai e da minha mãe, por exemplo. Uhum. Tem uma coisa ou outra, assim, que às vezes minha mãe ou meu pai comentavam de algum gesto, alguma identificação que eles conheceram os meus pais biológicos. Mas eu não tenho essa referência. Mas eu tenho referência dos meus pais adotivos, por exemplo, de coisas que eu aprendi com eles, né? Bons e maus costumes, né? Que a gente aprende tudo, né? A caixinha vai entrando tudo aqui. Mas é muito louco isso, Leandro, porque o quanto a gente carrega, nós reproduzimos isso. E o que a gente entende que é uma verdade é muito difícil de quebrar. Sim. E entender que eu aprendi uma mentira como se fosse verdade, e é difícil você quebrar e falar assim, descobrir. Não, acho que não é descobrir, mas depois que você descobre, você assumir esse lugar de que essa mentira, essa verdade é uma mentira e eu preciso sair dela. Você faz sentido o que eu estou falando aqui? Perfeito. Nossa, Jana, top. Né? Muito legal que você está trazendo, né? Essa consciência, né? Inclusive, a Bíblia diz para a gente que a gente tem que negar a nós mesmos. E quando a gente fala de negar a nós mesmos, é justamente da gente pegar todo esse repertório histórico e a gente conseguir viver não a partir dele, entendeu? Mas a gente viver a partir do Deus em nós, do Cristo em nós, como diz a Bíblia, Cristo em nós é a esperança da glória. Esperança da glória. Eu acho sensacional esse versículo. E aí quando você fala, eu sou adotiva, é uma consciência de uma realidade humana que você viveu, só que todo ser humano deveria ter essa perspectiva também, porque em tese, Jana, todo mundo é adotivo. Isso. Entendeu? Todos os pais são pais adotivos. Se todos os pais soubessem que, na verdade, eles são apenas pais adotivos e que eles apenas estão cuidando de crianças até que eles alcancem a consciência e vivam, de fato, para quem é a real paternidade que tem a ver com Deus, o cuidado seria diferente. Então, você viveu isso né, de uma forma real, física, mas é que muita gente ainda precisa chegar nesse lugar que você já chegou. Ter essa consciência, fala, peraí, porque aí muda o paradigma, Jana. Lembra do que eu falei que o mundo gera necessidade para depois vender oportunidade? Sim. Então, se eu vivo a partir da minha história, eu vou sempre estar atrás das reparações das lacunas. Eu sempre, né, vou atrás das minhas debilidades, consciente ou inconscientemente. Sempre tem alguém me devendo algo. Sempre existe alguém me devendo alguma coisa, né? E eu quero cobrar isso, eu quero receber por isso. Né? Essa busca o risco de quem vive uma realidade de adoção sem necessariamente conhecer a vida pregressa ou os pais, é que muitas vezes ele está num tipo de busca que muitas vezes ele não tem nem consciência de qual busca é essa. Isso mesmo. Usando essa analogia que você está dizendo. Só que muitas buscas que a gente também não tem a consciência de qual busca é essa. Então, se eu ajusto a minha mente para falar, opa, peraí,
eu funciono a partir da identidade de filho, eu já entendo que Cristo está em mim. Eu não vou deixar de olhar para as debilidades da vida, Jana. Isso Isso é que é o mesmo. grande Isso ponto. aí. Só que não é a partir delas, é a partir de Cristo. É isso mesmo. É a partir de Cristo. E ele vai proporcionar a reparação necessária. Só que ele vai proporcionar a reparação a partir da ação do Espírito Santo em nós. E não a partir daquilo que é o nosso referencial. E aqui muda muita coisa. Porque agora em Deus eu tenho uma clareza de origem, já não tenho mais dúvida de qual é a minha origem, eu sei que eu nasci de Deus, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus me escolheu nele antes da fundação do mundo, entendeu? Eu sei que antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia. Automaticamente isso me traz percepção de valor. E quando isso me traz percepção de valor, eu vivo a vida respeitando esse valor. Perfeito. E quando eu começo a viver a vida respeitando esse valor, eu não vou deixar essas vozes internas ficarem me gerando essa sensação de necessidade. Eu não vou deixar que as pessoas coloquem minha autoestima lá para baixo. Eu não vou ficar assumindo, né, culpas desnecessárias que não têm a ver comigo, entendeu? Eu não vou ficar numa busca frenética por resultados, entendeu? Que me joguem para um nível de status, de reconhecimento para o mundo, porque eu já de aceitação. De aceitação, né? Eu já sei quem eu sou, já sei como eu funciono. Então, beleza. Chegamos a esse ponto, Jana. Aí sim a gente pode falar. Chegamos à consciência. Tudo isso aqui é só uma introdução. Isso. Aí sim chegamos a uma consciência de que nós somos miseráveis, pecadores, mas que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Uau. Chegamos a esse nível de consciência, agora a gente pode lidar com a vida. Porque agora eu sei de que se eu sou miserável, pecador, reconheço as limitações que eu tenho, entendeu? Mas que eu também sei que eu sou filho, né? Sei que sou um ser potencial e sei que posso todas as coisas naquele que me fortalece, com toda essa amplitude de consciência. Agora, bora olhar para a vida? Sim. Bora olhar para a vida com essa consciência, com esses óculos que você falou, show de bola, esse referencial que você trouxe. Glória a Deus. Entendeu? Bora olhar para a vida, porque agora a gente olha para a vida de uma forma diferente. Sim. Ou seja, tristezas, dores, frustrações, medos, doenças, alegria, prazer, conquistas. Tudo isso, Jana, todos estão sujeitos. Isso não tem a ver com mérito ou demérito. Não mesmo. A Bíblia diz que o tempo e o acaso afetam todo mundo. Eu posso ser o mais devoto, eu posso ser o mais intenso na minha busca espiritual. Eu não estou livre de viver tristezas. Isso mesmo. Eu não estou livre de viver dores, porque Jesus já me disse isso. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Aqui muda, para mim, a perspectiva de quem tem saúde emocional e de quem apenas promove paliativo para a mente. Nossa. Quem promove anestesias para a mentalidade. Porque aquela pessoa que tem essa consciência em Cristo que eu estou dizendo, ele vai viver a tristeza da forma que tiver que viver. Ele vai lidar com as dores da forma que tiver que lidar. Ele não vai se sentir inferior, não vai se sentir rejeitado, não vai se sentir abandonado por Deus, mesmo sabendo que em algum momento essa consciência vai aparecer, mas o Espírito Santo vai lá e nos convence, muda essa mentalidade e a gente continua. Aí eu vou saber que eu não estou num lugar, né, de tamanha proteção onde essas coisas não me vão acontecer. Tendo esse nível de consciência, nossa, Jana, aí a gente começa a lidar com a vida assim como a vida é. Exato. A gente começa a entender que o sentido da vida não está naquilo que eu busco, mas está em viver a vida a partir daquilo que se apresenta, a partir daquilo que está diante das minhas mãos. Certo. Aquilo que eu tenho que dar conta. É alegria? Meu, se alegre, aproveite, né? Viva esse tempo de prazer, esse tempo de conquista, entendeu? Mas isso não é o fim em si mesmo. Na hora que vinha a tristeza, não fuja dela, sinta ela, lide com ela. Na hora que vinha a dor, aceite, lide com ela, mas saiba,
elas não são o fim em si mesmo, elas vão passar. Isso. Elas são apenas experiências pontuais de uma realidade da vida. Aí talvez a grande pergunta, Jana, para a gente já caminhar para encerrar, sim, é uma vez que eu imagino, né, que vai até meio-dia, né? Eu tô aqui falando. Uma vez que eu adquiri esse nível de consciência, aí eu posso fazer a seguinte pergunta, né? O que eu tenho que descobrir é como que eu lido com essas experiências da vida. Quais são os meus limites e potencialidades? Aí eu volto para o começo da live. Certo. Aí agora eu preciso aprender a lidar com algumas coisinhas. Sim, eu preciso ter autopercepção. Autocuidado, Jana, que foi o que você falou. Autorrespeito. E o que é isso? É perceber o que está acontecendo na minha vida. Já que eu sou um ser integral, eu estou atento com o meu corpo. Estou sentindo sintomas? Vou para o médico. Estou sentindo ausência de paz, e essa é a nossa referência, porque se a referência é Cristo, ele nos deu uma paz que excede todo entendimento. Alguma coisa está nos roubando a paz? Opa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou para os pés do Senhor, eu vou orar, mas eu vou conversar com alguém, porque eu preciso olhar no espelho vez por outra. Muitas vezes eu não consigo ver o que está acontecendo aqui, porque eu estou imerso ao problema. Então eu vou lá e converso com alguém. Qual é o sintoma? Eu estou vendo que eu estou sem paz. Entendeu? Eu estou percebendo que eu estou andando por caminhos que desagradam a Deus. Eu falo, opa, eu estou negligenciando a minha vida espiritual. Eu estou percebendo. Ah, mas eu não sinto vontade. E daí que você não sente vontade? Não tem que sentir vontade, tem que fazer o que tem que ser feito. É isso mesmo, precisa ser feito. O mundo ensina a gente a viver por vontade, por sensação, por sentido. Gente, isso tem a ver com racionalidade humana, tem que fazer sentido. A fé não faz sentido. Entendeu? A fé está para além da lógica. Cuidar da vida é um princípio de responsabilidade. Eu faço simplesmente porque eu tenho que fazer e não porque eu tenho vontade de fazer. E uma vez que eu sempre faço, eu vou aprender a ter prazer naquilo que eu faço. Aí sim, é um processo secundário. Então, sim, eu preciso ter autopercepção. Né? Eu preciso prestar atenção em mim mesmo. Quais sintomas que estão surgindo? Entendeu? É tristeza? Assuma a tristeza. É medo? Assuma o medo. Vai ter que andar com medo mesmo. Entendeu? Ansiedade? Assuma essa ansiedade. Até onde você vai lidar com a ansiedade com o corpo. E aí eu vou falar, você tem que dormir direito. Não está dormindo direito? O corpo afeta a mente, que afeta o espírito. Entendeu? Se você não descansa essa máquina que é você e vive vivendo em alta rotação, chega uma hora que o motor vai superaquecer. O nível de ansiedade vai ultrapassar os limites. Entendeu? E aí você vai ter sintomas no corpo, e aí você vai para o médico, faz todos os exames, e ele fala, tá tudo bem com o seu corpo. Aí, em última instância, ele vai procurar o psicólogo, ele vai procurar o conselho pastoral, ele vai procurar um amigo, porque ele já esgotou todos os sintomas. Tá? Então, boa noite de sono, alimentação, exercício. A gente sabe dessas coisas, não sabe, gente? Relações saudáveis. Gente, nós estamos vivendo um tempo que não dá mais para a gente ficar deixando as pessoas roubarem a nossa paz. Tem pessoas que são tóxicas. Gente, se afaste de pessoas tóxicas. Não importa que seja da sua própria família. Entendeu? Se você pode ajudar, você pode muito mais ajudar estando distante do que deixando ela te afundar junto com ela. Entendeu? Então, se você está vivendo relações tóxicas, relações de abuso, relações de dependência emocional, sabe, relações onde a sua liberdade está sendo cerceada, onde você não pode viver essa identidade e essa potencialidade que Deus te deu, peça ajuda. Talvez você esteja presa dentro de um processo que você não está vendo. E por último aqui, Jana, não menos importante, eu preciso entender o que é devocional. Se eu tenho duas consciências que me habitam, a partir dessas mentalidades, ora mentalidade escrava do homem pecador e caído, ora mentalidade de filho, qual que eu vou alimentar mais? Entendeu? E devocional, vida com Deus, alimenta a minha consciência espiritual. Se eu saio para a vida sem nutrir a minha consciência espiritual,
consequentemente estarei nutrindo a outra coisa. Não tem meio termo. Certo. Se eu alimento uma, a outra diminui. Sim. É automático. A Bíblia diz, viva pelo Espírito e vocês não satisfarão os desejos da carne. Eu não fico lutando contra a carne, porque a Bíblia não me ensina a lutar contra a carne. A Bíblia me ensina a viver pelo Espírito. E ao passo que eu vivo pelo Espírito, a carne perde força. Isso, exatamente. Entendeu? É o caminho oposto. A gente quer lutar com a carne sem reforçar o espírito. E aí nós vamos ao nocaute, né? Aí tem gente que está com um monte de questões na vida, sem paz, não sei o quê, e gasta energia, vai para academia, faz isso, faz aquilo, faz um monte de coisa, mas aqui dentro continua do mesmo jeito. E agora eu preciso fazer essa sem negligenciar as outras. Exatamente. E para mim, vida com Deus, que eu estou chamando de devocional, vida comunitária, vida na igreja, entendeu? Vida de oração, vida que vai nutrir minha espiritualidade, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, que demanda que a gente tenha uma consciência ampla do que está acontecendo no mundo, senão a gente é levado pelas notícias, a gente é levado pelo que está acontecendo na política, né? Esses dias alguém veio me falar, mas eu estou triste por causa da política. Eu falei, mas triste por quê? Entendeu? Mas você não está vendo o que está acontecendo? Eu falei, querido, eu estou lutando essa guerra de uma forma diferente. Como que você luta? Ele perguntou. Olha, eu primeiro entendi que eu não sou cidadão dessa terra. Já começa por aqui, eu sou estrangeiro. Entendeu? Então, minha luta é outra. Então, eu faço a minha parte e as minhas responsabilidades enquanto cidadão, entendeu? Mas a minha pátria é outra, os valores que me regem são outros. Não vou deixar isso roubar minha paz, não. Isso né? mesmo. Eu continuo servindo a um rei que ninguém tirou ele do trono, não. Ninguém tem a capacidade de tirar ele, não, porque ele é rei dos reis e senhores dos senhores e pronto. Independente de quem acha que está no poder e que acha que tem alguma autoridade sobre mim. Só tem um que tem autoridade sobre mim, que é Jesus. Consciência do referencial, né? E nosso referencial é o reino, né? É o próprio Cristo. Sim. De onde somos, né? De onde viemos. E a partir disso, Jana, todas as consciências vão nos trazendo só para a busca de bem-estar. Busca de hobby, buscas para valorizar o tempo, entendeu? Para a gente valorizar o estar com os amigos, não entrar numa vida frenética de só trabalho. Se eu não tenho a consciência, não adianta eu falar só dos sintomas. Não adianta nada. Eu falo, olha, é igual aquelas caixas, nem sei se ainda existe isso, mas eu lembro que antigamente tinha o cigarro e atrás do cigarro tinha o desenho, né, uma foto de pessoas que com câncer, pessoas faltando uma parte do dedo, pessoas com aquelas imagens horríveis, como se aquela imagem fizesse as pessoas pararem de fumar. Tem ainda. Tem ainda? Não sei, nunca vi, não vi mais isso. Então não vai adiantar só eu trazer um diagnóstico sem mudar a consciência. E por isso que a Bíblia fala, olha, não se conforme com esse mundo, mas transformem-se pela renovação dos vossos pensamentos, porque somente aí nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mudou a consciência, aí a gente vai lidar com o conceito de saúde emocional pela perspectiva do reino, e não pela perspectiva do mundo, que tem sim as suas funcionalidades, mas só alcança a superfície. E para nós, saúde emocional impacta no espiritual, impacta no corpo, porque eu sou um ser integral. Sim. Beleza, Jana? Beleza. Obrigada pela sessão de hoje, doutor. Ai, que delícia, Leandro. É muito isso, né? Como nós, principalmente nós como cristãos, como nós perdemos a mão nisso, né? A gente vai só para um lado ou para o outro, a gente às vezes perde essa referência mesmo. Perdemos a referência tentando fazer certo, fazemos errado, né? Até porque muitas vezes nós aprendemos errado também, porque quem está nos ensinando também perdeu essa referência e aí vai ensinando e vai ensinando errado, né? Mas ótima analogia. Eu acredito que é um tempo mesmo de renovo e trazer um abrir desses olhos, né? A retirada dessas centenas de óculos, né, errôneos que nós temos e enxergar de maneira integral, porque somos integrais, né? Sim. Leandro, eu quero deixar para você das suas considerações finais e também se quer orar, se quiser fazer uma oração por nós também, fica tranquilo, aí fique à vontade. Tem 3 minutos. Show. Bom, é um prazer estar aqui com você, Jana. Parabéns aí à igreja por esse canal de comunicação, sempre estar antenado com aquilo que é a pauta, né, do tempo, do período, né, como a gente já conversou na época lá do Setembro Amarelo, conversando agora também sobre
essa saúde mental, né? Como eu falei, a proposta esse ano é buscar o equilíbrio, e a gente precisa buscar o equilíbrio. Não dá para a gente olhar para uma coisa e negligenciar a outra. Eu preciso entender que eu sou um ser integral, e a partir dessa consciência, identificou um sintoma, procure a ajuda adequada. Entendeu? Se você percebe que o que você está sentindo está para além do corpo, medos excessivos, inseguranças, ansiedades, falta de motivação para sair de casa e fazer o que tem que ser feito, você está fazendo arrastado as coisas, você está sem paz, procure um profissional, procure um amigo, procure um pastor, alguém que te direcione para que você precise, para você olhar para sua alma, para você olhar para sua mente, sabe? Tem um monte de ajudas que estão aí. Eu sei que tem todas algumas limitações e tudo mais, mas tem ajuda e não é por falta de ajuda. A gente só precisa buscar os canais certos, entendeu? A gente já falou do CVV, que é 188, para quem está aí nessa flertando com a morte, com suicídio. Nós aqui em São Paulo, nós temos a UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento. Se você está num nível de ansiedade, com aquela sensação de pânico de que vai morrer, procure uma UPA. Eles têm psiquiatras que podem te atender ali no pronto atendimento, sabe? Busque o posto de saúde. Alguns postos de saúde têm psiquiatras e ótimos psiquiatras. Eu tenho tido bons testemunhos de pessoas que têm sido bem atendidas nas unidades de saúde do bairro, entendeu? Converse com um agente de saúde. Você tem convênio? Procure um psiquiatra, procure um neurologista. Faça um check-up do corpo, mas também faça um check-up da sua mente, entendeu? Busque aquilo que é necessário para que você viva esse equilíbrio que nós estamos falando aqui, tá bom? E, em última instância, e não menos importante, cuide da sua espiritualidade, cuide da sua identidade, faça manutenção nos valores e na sua forma de ser e funcionar, né? A Jana já colocou aqui, eu tenho o meu canal Oficina de Identidade, que a gente fala isso a todo tempo. A Jana também colocou aqui sobre o meu livro, né, Jana, que a gente fala sobre desejo, culpa e reparação, que eu falo um pouquinho desse movimento, dessa pulsão de vida que o Senhor nos deu e que muitas vezes alcança desvios de funcionamento, e como que deve ser esse fluxo de vida de Deus em nós, tá bom? Sempre há ajuda. Percebeu que alguma coisa não está legal em você? Peça ajuda, tá bom? Não fique fechado dentro de si mesmo. É assim que a gente consegue ir dando conta da vida frente a todas as intempéries que podem surgir, tá bom? Vamos orar? Perfeito. Amém. Pai, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por essa oportunidade de, enquanto filhos, um ajudar o outro, Pai, cada um naquilo que o Senhor tem dado como recurso, como dom. Cada semana, cada dia eu vejo aqui na rádio pastores, psicólogos, nutricionistas, médicos, pessoas que o Senhor tem levantado para trazer consciência aos teus filhos, ó Pai, a se cuidarem, a terem um princípio de responsabilidade, a viverem toda a potencialidade que o Senhor nos dá. Que o teu Espírito Santo traga consciência de tudo aquilo que nós refletimos nessa live, Senhor. E que essa consciência gere transformações, gere mudanças, gere bem-estar, gere, ó Pai querido, frutos no coração de cada um que está assistindo. Nós oramos por cada família, nós oramos por cada pessoa que está assistindo essa live, nós agradecemos pela rádio, nós agradecemos pela vida da Jana e de toda a igreja Bola de Neve. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém. Leandro, Deus abençoe, só tenho aqui para te dizer, Deus abençoe, muito obrigada. Você tirar um tempinho aí nessa super agenda. O Leandro também atende, tá, gente? Dá palestras, ele tem o projeto dele, como já falou aqui, né? Oficina de Identidade, né? Tem muita coisa legal. Procurem o Leandro, entrem nas redes sociais dele, sigam o perfil dele, compartilhem o perfil dele com outras pessoas, porque ele tem um trabalho muito especial com a parte de identidade, que é sensacional. Certo, Leandro? Isso aí, Jana. Obrigadão, viu? Um abraço. Amém, obrigada. Deus abençoe. Valeu, galera, ficou com a gente até agora. Deus abençoe vocês. Pega este programa, meu Deus do céu, sensacional. Compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. Esse é o primeiro programa desta semana falando sobre o Janeiro Branco, tá? Nós teremos aí, durante o restante da semana, outros profissionais também tão abençoados quanto o Leandro para poder conversar conosco. Mas, pega esse programa, compartilha, tá bom? Porque eu tenho certeza que outras pessoas também serão muito abençoadas. Tô indo embora aqui do YouTube, te encontro no site e aplicativo da Bola Rádio, música, informação e palavra para as nossas vidas. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.